ano novo, né, para quem está chegando hoje, que a gente tenha realmente um ano de muita paz, de muita saúde, de muito equilíbrio. E com certeza vamos ter. Então vamos mais uma vez comemorar. Eu sempre digo que estar junto e fazer um evangelho ou um trabalho, qualquer que seja ele, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade maior, é sempre um banquete espiritual, é uma festa espiritual. Então, para essa nossa festa, a gente vai comemorar com muito amor, com muito carinho, com muita vibração realmente de desejar o melhor para todos nós. E assim, então, nós vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele e vamos pedindo para que a espiritualidade encarregada pelo Evangelho de hoje possa se fazer presente, nos trazendo tudo aquilo que necessitamos, do físico e do espírito, que possamos ter as nossas mentes abertas, os nossos corações, para que as palavras de hoje possam calar fundo no nosso íntimo, para que a gente saia daqui muito mais fortalecido do que quando chegamos. E assim, certos da presença espiritual em nome do Pai, certos desse envolvimento nosso, vamos mentalizando a nossa casa, nossa querida casa Amor em Gotas, envolta em luz, em muita energia positiva, para que de lá possam sair raios fulminantes, envolvendo a todos que têm o pensamento voltado a ela e a todos que necessitam, Pai, do trabalho espiritual, encarnados ou desencarnados. E que nós possamos também, em nossos lares, receber toda essa energia. E assim, dando por iniciado o Evangelho, nós vamos te dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como deveremos perdoar os que nos devem. E não nos deixeis cair nas tentações da vida. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, boa noite mais uma vez. Vocês podem ir colocando o nome de todos os entes queridos, conhecidos, amigos, parentes, que nessa tela, né? Na verdade, a espiritualidade também vai recolhendo e vai trabalhando com tudo aquilo que necessita. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser espírita. O que é ser espírita nos dias de hoje? Como a gente encara tudo isso? Será que nós somos diferentes uns dos outros? Será que nós somos diferenciados também, né, de toda a população? Quando Jesus recolheu os seus discípulos, os seus seguidores, eles eram realmente todos diferentes. Cada um tinha uma vida, uma maneira de pensar, uma maneira de viver. Mas Jesus, que conhecia cada um, certamente, sabia que de dentro de cada um havia algo muito maior que ele poderia fazer uso para que eles fossem os seus seguidores para continuar o trabalho que ele veio aqui exemplificar. E nós hoje também podemos nos considerar esses discípulos? Sim, podemos, desde que a gente comece ou continue a praticar aquilo que ele nos ensinou. Mas o que é ser espírita ou simpatizante do espiritismo? Veja, a doutrina espírita
ela é realmente uma doutrina que, dia a dia, está invadindo muitos lares, não só aqui no Brasil, como no mundo, principalmente até por esse avanço da tecnologia. Então, vejam, um dos fatores positivos, vamos chamar assim, dessa pandemia, foi que a gente teve que se recolher em casa e nós fomos em busca de alguns ajustes, de algumas muletas para a gente poder entender e sobreviver. E a tecnologia, mais do que nunca, nos deu esse grande suporte. Estamos aqui reunidos através dessa máquina, né? Ou de um celular, de tudo isso, mas tentando fazer o quê? Tentando unir os nossos pensamentos, tentando nos ajudar uns aos outros, tentando colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo, dar a mão a cada um. E quantos de nós recebemos essa ajuda? E quantas pessoas nos pedem essa ajuda? Então, realmente, estamos também colocando em prática a lição de Jesus. Agora, ser simpatizante do espiritismo é uma coisa, é você gostar, até entender, frequentar algumas vezes a casa, ouvir um evangelho. Agora, ser espírita realmente é a necessidade maior, por quê? Nós nos identificamos e aceitamos as explicações sobre as leis que regem o universo. Então, quando Kardec, através dos espíritos, nos trouxe todas essas explicações e nós aceitamos e realmente tentamos identificar tudo isso no nosso dia a dia, isso é ser espírita. Então, a diferença de ser um simpatizante e de ser realmente um espírita já começa por aí. Então, uma das primeiras coisas é o conhecimento. Precisamos ter esse conhecimento da doutrina para nos dar um alicerce, para nos dar realmente uma fé mais raciocinada, não uma fé cega. Nós temos condições de responder tudo de acordo com o que os espíritos nos trouxeram. Agora, basta só simpatizar e estudar? Não, também não. Para ser espírita, nós precisamos praticar a caridade, colocar essa caridade em prática, realmente. Para quê? Para que ela seja realmente possa nos dar uma fé mais raciocinada. Então, nós já temos o conhecimento, já vamos colocar a nossa caridade em prática, e basta? Também não basta. Kardec nos disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A nossa famosa reforma íntima, não é mesmo? Quem nunca ouviu falar disso? Então, veja, temos que conhecer, temos que praticar, mas temos que nos reformar. E nós temos por hábito, o ser humano, de nos acomodar, porque o comodismo faz com que a gente fique numa zona de conforto. Nós não gostamos muito de muitas mudanças, porque ela nos tira, às vezes, aquele alicerce, aquela base que a gente estava tão comodamente, né, assentado naquilo. Mas Kardec mesmo nos diz que sem nenhuma mudança interior, logicamente, é impossível você ser um bom espírita. Então, nós entendemos que a doutrina é como uma filosofia, é um modo de viver, não é somente uma religião, onde a gente vai na casa ou aqui na nossa casa, nos encontros, a gente ora e pede a Deus. É uma filosofia de vida, uma maneira da gente dirigir a nossa vida, da gente conduzir em qualquer situação, não importa se é dentro da casa espírita, no nosso emprego, na rua, na nossa casa, com qualquer pessoa. E para evoluir, é fundamental a gente ter isso na nossa mente. Só assim que a gente vai ter essa transformação.
E para a gente poder caminhar também com isso mais claro, com fé e com os pés no chão para manter o nosso equilíbrio, nós precisamos planejar e nós precisamos também ter estratégias. O que é planejar para a gente poder desenvolver? Veja, nós nos planejamos que segunda, terça e sexta temos os evangelhos, né? Segunda pelo nosso irmão Vicente no YouTube, que faz com que a nossa casa, não a casa em si, né, na verdade, a doutrina, a palavra do mestre seja espalhada para centenas de pessoas. Olha que maravilha! Quantos nos pedem até esse contato, essa propagação para que chegue nos lares que nem são espíritas, mas que estão precisando dessa palavra de incentivo, de ajuda, principalmente nesses momentos. E na terça e na sexta, fora alguns grupos que se reúnem em outros horários, nós estamos aqui, né, como uma família espiritual, nos apoiando, nos dando as mãos. Não importa se um é orador, se o outro não é, o que vale é a boa vontade. Na verdade, é se preparar para colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E nós aprendemos que quando a gente se prepara, planeja, quem mais está recebendo somos nós. Nós, os trabalhadores, que vamos ter essa oportunidade, né, de falar ou de contactar os nossos amigos, é que estamos recebendo mais do que nunca. Porque a conexão chega primeiro na gente, não é mesmo assim? É a mesma coisa que estiver orando por uma pessoa, mas a conexão chega primeiro na gente. E olha que beleza, né? Então, através desse planejamento, a gente pode ir colocando em prática esse ser espírita. Ah, mas olha, é muito difícil às vezes. Na minha casa, na minha família, eu sou a única pessoa. Não tem importância. Jesus disse, na verdade, que ninguém deve ser obrigado a seguir o caminho. Tem que sair do coração, tem que haver o entendimento. Cada um tem seu tempo. Por isso que nós precisamos planejar e usar de uma estratégia. Quantas vezes, hoje, acredito que ainda tenhamos essas dificuldades, mas antigamente tínhamos mais, onde as pessoas iam escondidas às casas espíritas. Hoje, mesmo dentro da família, muitos não aceitam ou não acreditam, não tem importância. Nós não vamos parar de colocar em prática a nossa fé e exercitar esse planejamento de querer melhorar. Não obriguemos ninguém a nos seguir, mas também não devemos parar de fazer esse trabalho, essa reforma íntima, por causa do outro, tá certo? Então, é como uma viagem um pouco solitária. Solitária de, às vezes, parte física, mas a parte espiritual nunca estamos sozinhos, porque o Pai está sempre conosco. E para dizer mais ainda, né, o Pai coloca uma legião de espíritos amigos nos fortalecendo. Por isso que a gente deve sempre saber que nunca estamos sozinhos. Agradecer e fazer uma sintonia boa, tá certo? Quando a gente está caminhando dentro da espiritualidade, fazendo os nossos trabalhos, seja lá onde for, se tudo estiver indo muito bem, cuidado. Será que nós estamos mesmo fazendo direito? Porque a porta larga é indício de que está muito fácil, não estamos atrapalhando ninguém, não estamos levando luz para ninguém. Cuidado, tem algo errado. Temos que parar e pensar. Qual é o caminho mais certo? Porque no próprio Evangelho, Jesus disse que a porta é estreita. Então,
A gente vai conviver com alguns sofrimentos, com algumas desavenças, mas por quê? Porque a luz, quando vai iluminar, ela encontra barreiras, né, que não são bem-vindas. Mas a gente, como conhece, como a gente está se preparando, a gente não vai cair nessas armadilhas, vamos chamar assim. Às vezes caímos, né? Para não dizer muitas vezes. Mas aí o que interessa? Eu me lembro bem do seu Stamatis dizendo assim, que cair, todos nós caímos, porque somos imperfeitos. Mas quanto tempo nós vamos ficar caídos? Quanto tempo nós vamos ficar lá nos lamentando? Então, para aquele que já entendeu um pouquinho como funciona a espiritualidade, como funciona querer acender uma luz, né? A gente então vai usar de tudo aquilo que a gente conhece, da prece, do pensamento positivo, vai tentar acender, né, um pouquinho mais para que os espíritos possam vir em nossa ajuda para a gente conseguir sair desse abismo, muitas vezes, que nós mesmos colhemos, né? Quer dizer, colhemos e semeamos. Então, para a gente não demorar muito. Quanto tempo nós vamos demorar? Um mês? Uma semana? Um dia? Uma hora? A gente vai começar a trabalhar com isso. Cada um vai fazer de acordo com o seu tempo. Quanto mais a gente fortalecer a nossa fé, quanto mais a gente entender como funciona, né? Toda essa conexão, a gente vai se afirmando, vai se fortalecendo espiritualmente. É como quando uma pessoa chega na nossa casa espírita pedindo ajuda. Veja, aquela pessoa que a recebeu logo na recepção foi encaminhada para o orientador. Eles não podem nunca falar com aquela pessoa, né? Com o dedo em riste, exigindo, ao contrário, sempre são socorridos e nós podemos dizer isso, pelo menos da nossa casa, com carinho, com amor, com a atenção necessária que eles necessitam. É o drogado, é aquela pessoa que cometeu, às vezes, até um crime, não interessa. E nem devemos ficar fazendo essas perguntas. Não nos interessa. Se ele chegou lá, ou se chega até nós, né, agora, por outra via, é porque ele está pedindo ajuda. E ajuda requer o quê? O colo amigo, o colo de Jesus. É só a gente lembrar quando a gente entra, né? Num problema sério, num desespero, num desequilíbrio, o que a gente quer? A gente quer o colo de alguém que nos ampare, não de alguém que fique só perguntando e dando lição de moral naquele momento. Nós vamos passar, sim, uma lição, mas a lição de quê? De que Jesus sempre nos acolhe, que Jesus sempre perdoa, nós é que devemos nos perdoar. Então, é receber com carinho, com amor. Depois que essa pessoa, vários tratamentos, começa a se fortalecer, aí sim, nós poderemos já colocá-la no chão, porque também não é bom a gente ficar carregando, assim como os nossos filhos, parentes, quem quer que seja. A gente dá força até a hora que precisa. E na hora que a gente percebe que eles já estão bem fortalecidos, a gente coloca no chão e diz: caminhe. Como a criança, vai dar uns 2 passos, vai cair, levanta, vamos lá. E ele vai caminhando sozinho porque ele precisa desse fortalecimento, não é mesmo? Para a gente evoluir, a gente precisa desse fortalecimento. Outra coisa também que acontece muito nas casas, toda casa de caridade, né? Nós vamos dizer, mas a gente sempre está falando da nossa casa, né?
a gente colocar aqui, Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Todos nós temos um fardo para carregar, mas quando a gente está junto com Jesus, a gente sabe que ele vai suavizar esse fardo. Por quê? Porque nós estamos colocando o entendimento das suas lições em prática. Então, todas aquelas vicissitudes que passamos na vida, a gente começa a compreender que não é em vão. Algum aprendizado ela está nos trazendo. Porque percebemos que uns sofrem mais do que o outro. Não é ficar se lamentando, ou como dizem, o espírito é muito acomodado, tudo está bom para ele. Não, não é que tudo está bom. É que a gente entende o porquê do problema. E mais do que nunca, a gente vai se unir, vai se fortalecer para ajudar a resolver esse problema. Não só nosso, como de todos aqueles que chegam até nós. Essa é a nossa verdadeira oportunidade de trabalho, de colocar em prática, não é mesmo? Hoje em dia, a doença do século, né? Vamos dizer que é do século passado, depressão, a ansiedade, é a doença física, está provado, mas ela não é só física. Então, veja, nós temos que respeitar essas pessoas, ou nós mesmos, né? Quando estamos naquele momento tão depressivo mesmo, tão caídos, precisamos do auxílio médico? Sim, a medicina física. E lá naquele papelzinho da nossa casa, lá atrás está escrito que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, não é mesmo? Então, nós não temos que fechar os nossos olhos, temos que dar o atendimento, temos que incentivar que a pessoa procure ajuda médica, mas nunca retirar o tratamento espiritual. Aí sim, temos que fazer um casamento, porque sabemos que ninguém caminha sozinho. E se conforme a nossa conexão, nós temos muitos amigos à nossa volta. Então, enquanto a gente usa o remédio para o nosso físico, para o nosso cérebro, começar a fabricar substâncias necessárias para dar essa incentivada até ele se acomodar, nós precisamos da oração, do passe, que é uma energia magnética maravilhosa, para fazer com que nós, no nosso perispírito, e todos os amigos que nos acompanham, também recebam esse alimento, o esclarecimento, a ajuda para eles conseguirem também se libertarem. E quando eles se libertam, nós nos libertamos. Quem vai libertar primeiro, eles ou nós? Vai depender da conexão. Porque muitas vezes a gente diz, né? Ai, aquele meu amiguinho obsessor não larga de mim. Será que é ele que não larga da gente ou é a gente que não larga dele? Porque quando ele vai embora, às vezes a gente sente falta, até como se fosse uma bengala. Aí a gente cai, a gente pede a bengala de novo. Opa, quando a gente fala, eu quero a bengala de novo, a gente fez a conexão com ele e ele volta. Quantos amiguinhos na sala de desobsessão diz, mas é ele que me chama, não sou eu, não é mesmo? Então, vejam o poder do nosso pensamento. A maioria daqui, acredito eu, né, são simpatizantes. Eu não quero que sejamos só simpatizantes. Eu gostaria que todo mundo fosse realmente espírita, né? Trazer o conhecimento, praticar a caridade, fazer essa reforma moral. E aí, médium, todos nós somos médiums. Um médium não é só aquele que recebe o espírito, não é só aquele que dá passe. Aliás, falar do passe é a verdadeira maravilha. É aquela doação de sangue, podemos dizer. Doação de sangue espiritual, é o nosso magnetismo com as ondas, os fluidos da espiritualidade sendo ofertada para aquela criatura. É uma doação de sangue que a gente recebe. Agora, veja, quando a gente dá aquele passe com amor, quem vai receber primeiro? Nós.
Por isso que nós temos que sair reenergizados da sala, né? Muito melhores do que quando entramos, porque recebemos muitos, até para poder doar. Então, o médium, quando eu quero dizer médium, não importa se ele é trabalhador da recepção que está chegando, se é o orientador, se é o orador, se é o passista, se é aquele aluno que já está tentando modificar e vai começar num trabalho seu, na sua casa primeiro, não na casa espírita, ele vai começar a se modificar. Todos nós somos médios porque temos essa ligação, não é mesmo? Então, o verdadeiro médium, ele é como uma árvore que vai ter flores, folhas, flores e frutos. Mas veja, quando ele tem aquela copa da árvore imensa, ele pode transmitir muita ajuda, né? A própria árvore nos dá esse ar puro, o gás que a gente precisa para respirar. Mas antes dela ser tudo isso, ela precisa ter uma raiz. Se ela não tiver uma raiz firme, sólida, essa árvore não vai vingar. Primeiro ventinho que aparecer, pum, caiu. O médium é assim. Por isso que nós temos que nos preparar. Por isso que nós temos que fazer com que esse conhecimento faça com que a nossa fé seja raciocinada e que a gente saiba de como a gente pode ajudar, pode transmitir. Quando a gente está pondo aqui no chat esses nomes, não basta só colocar. Eu coloquei o nome, mas o que eu tenho que fazer? Eu também sou uma usina de potencial. Então, na hora que eu coloco, eu também emito radiações, né? Radiações tanto mentais como fluídicas do coração, para que essa pessoa receba a ajuda que eu estou pedindo para o Pai. O Pai vai saber, ele sabe tudo, mas ele também quer que a gente saiba e que a gente doe, porque senão fica muito fácil. Senão a gente, na verdade, não vai trabalhando. Então, essa onda mental, esse pensamento, esse magnetismo que nós todos trazemos, nós temos que colocar em prática. E quando a gente coloca em prática, a gente se fortalece muito, não é mesmo? Como essa árvore maravilhosa que a gente também quer ser, com essa raiz bem sólida. E aí a gente pergunta, mas na verdade, o que nós viemos fazer aqui nessa Terra, nesse planeta, nessa encarnação? Já tivemos muitas, vamos ter outras tantas, mas não importa, agora é agora, temos que cuidar do hoje. Qual é a nossa missão hoje? O que eu vim fazer aqui? Deus está contente com o que eu estou fazendo? Então a gente para pensar, nossa, mas o que será que eu vou ser? Então, olha só como o conhecimento vai nos ajudando. Nós não podemos ser tudo, ninguém é tudo, né, gente? Cada um veio com um compromisso. Uns com um compromisso público maior, outros com compromisso não menor, mas dentro do seu lar. Cada um tem uma missão. Hoje, eu sou a mãe responsável pela família. Ontem, vai ver que fui sei lá o quê, preguei para o público, né? Como diz, tudo errado. Devo ter pregado tudo errado para hoje estar aqui tentando pregar certo. Na verdade, é assim que funciona. Onde a gente está trabalhando é onde a gente precisa, pode ter certeza. Então, ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas tem aquele que fala, tem aquele que não fala, mas que doa muito mais do que talvez aquele que fala. Cada um na sua praia, vamos chamar assim. Então, o que nós viemos fazer? A gente está contente no trabalho que a gente está realizando? Será que aquele gari que está varrendo as nossas ruas, deixando limpas, né? Que é muito importante a limpeza, ele não tem condições de ser algo melhor? Poderia ser, mas se ele é um gari que faz com amor, com cuidado, com felicidade, fatalmente ele está pondo em prática também o conhecimento que ele tem e essa felicidade chega para ele, até a prosperidade. Quando eu falo isso, eu não estou falando na parte material só,
Mas é muito importante a gente fazer aquilo que a gente gosta. Por isso que a gente deve pensar, mas qual é a minha missão? Né? O que eu tenho que fazer? Então, cada um vai se analisando o que gosta mais de fazer. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente faz com amor, a gente faz com alegria, a gente faz com felicidade. E aí o trabalho se torna mais leve. Então, é como aquela pessoa que ela estuda, ela trabalha, ela faz, mas ela não se cansa tão fácil, porque ela não está fazendo só por obrigação, ela faz por prazer. E aí estão as diferenças das pessoas, não é mesmo? Uns fazem, labutam, fazem tanto, mas parece estar sempre bem. O outro faz uma coisinha, não está aguentando. Será que ele está fazendo o que ele gosta? Então, a gente também precisa se analisar, precisa fazer aquilo que a gente gosta para a gente não ficar sem energia, só reclamando, né? Eu ouvi um exemplo, né, estudando para a palestra, por exemplo, do rádio chiando. Veja, às vezes a gente vê duas pessoas que têm alguma doença leve e a gente põe todas as vezes no mesmo cesto, né? Ah, é tudo igual. Não, não é igual. Cada um é de um jeito, cada um reage de um jeito. Então, é como, por exemplo, um rádio chiando. O rádio está chiando, aquele barulho que não tá acertado. A gente vai olhar, aquele rádio está quebrado, ele está com defeito, por isso que ele chia mesmo, ele não vai melhorar. Mas tem um outro que está chiando, e a gente vai olhar, a gente percebe que ele não está quebrado. Mas por que ele está chiando? Sabe por quê? Porque ele tem altas antenas, eles têm antenas potenciais que eles captam energias mais do que aquele outro. E quando ele capta essa energia, se ele não está bem focado, ele chia, ele mostra que está tendo interferência. Nós somos esses rádios, gente, com a nossa mediunidade. Uns mais sensíveis, outros menos. Nós não estamos quebrados, ninguém está quebrado, mas todo mundo pode melhorar. Alguns captam, são mais sensíveis. Eles captam ondas magnéticas da casa, da pessoa, mas se ele não tem conhecimento, ele não sabe nem o que ele faz com aquilo. Ele se desequilibra, fica nervoso, devolve no outro. E, na verdade, se ele tivesse conhecimento ou colocasse em prática, né, esse conhecimento, como a doutrina nos diz, ele vai ver que ele é uma antena e que pode ajudar muito. Mas como ele vai ajudar? Praticando a caridade, doando. É tanto fluido naquela pessoa que, se ela não põe para fora, aquilo começa a condensar. Aí vira outras coisas. Começa a ter pedra no rim, pedra não sei mais onde. Enquanto que, se ele coloca isso em prática, em doação, seja de que forma for, não precisa ser dentro da casa espírita, eu vou voltar a falar, né? Uma prática de caridade, num outro templo, num hospital, numa visita, tudo é doação. O que acontece? A pessoa vai limpando e vai equilibrando. Então, quantas vezes a gente fica tumultuado e às vezes são esses fluidos que estão todos juntos, carregados, né? Vamos dizer. A gente precisa desanuviar, precisa doar, doar, não é mesmo? Para a gente se sentir bem. Quem trabalha um pouquinho dentro das salas de passe sabe um pouquinho o que eu estou dizendo, né? E, da mesma forma, a gente tem que procurar fazer as coisas que não são colocadas muitas vezes, né? Como eu ouvi aqui, acho que foi a Silvia, não sei, que trabalha em um hospital, está trabalhando, está fazendo a sua doação, né? Como a pessoa da saúde, se expondo aos riscos, então, mas ela tem que estar muito fortalecida e com o pensamento bem iluminado de que o Pai vai lhe dar uma capa de proteção. Isso entra o conhecimento. E quando ela for tratar do doente, doar com muito amor. Olha que trabalho maravilhoso. Quem vai receber mais?
Vai ser ela, com certeza. E nós, cada um no seu cantinho, não importa se é dentro de casa, fora de casa. Caridade é o movimento do amor, ela não é estática. Tem que fazer esse movimento e nós precisamos nos movimentar. Então, quando a gente faz aquilo que gosta, eu vou fazer o meu evangelho hoje, faça com amor, não nunca por obrigação, né? Hoje eu não posso participar do evangelho, tem um compromisso, não tem importância. Ninguém vai ficar chamando, tendo culpa, nada disso. Faz uma prece, depois ouve, né? A Fabi aí coloca para a gente. Olha a multimídia funcionando, que o Chico já falava lá atrás. A multimídia que vai espalhar a doutrina no futuro. Chegamos, né? Tá certo? E vai ser daqui para frente assim. Como o Zé Vicente, acho que não vai mais parar de fazer evangelho de segunda-feira, né, Zé? Porque está chegando para tanta gente. Olha que maravilha, gente, a gente poder ter isso. Então, a gente vai se aprimorando, vai colocando isso em prática, não é mesmo? É, quanto mais a pessoa trabalha, doa, se instrui, põe a caridade em prática, sabe o que acontece? Mais a gente vai percebendo essa sensibilidade mediúnica. A gente vai entendendo mais como funciona. E quanto mais velho, quer dizer, mais velho no sentido de mais anos de vida no trabalho, né? Lógico, não é sem trabalho. A gente vai conseguindo canalizar muito melhor essa energia, vai conseguindo propagar muito mais é, essa energia. Fabi, voltou a ser a moça do computador e está fazendo bem, é isso aí. E seja feliz assim, né? Tá certo? Chico já dizia, pensar e sentir é se conectar. Olha, lá atrás ele falava isso, a gente nem usava essas palavras. Hoje em dia é só conectar, né? Vamos nos conectar. Então, pensar e sentir é se conectar. E quando a gente pensa, a gente nunca está sozinho. A gente se conectou com alguém. Olha a nossa conexão. Qual conexão a gente quer? A negativa ou a positiva? Então, toda vez que a gente perder o prumo, começar a ficar nervoso, irritado, o que a gente faz? Opa, me conectei errado, muda a estação, volta e muda. Errar, erramos, cair, caímos, mas agora eu tenho que voltar. Volta, faz uma prece, pede calma, lê algo bom, põe uma música, né? E aí, pronto, desconectou daquele lado, vamos para o outro. É assim que funciona, gente. Olha que maravilha, não é mesmo? Muito mais fácil do que a gente pensa. Por que a gente sofre mais também? Porque tem gente que quer ser Deus. Ah, eu quero que todo mundo faça só o que eu quero. Ele quer ser Deus, ele briga até com Deus. Realmente vai sofrer muito, porque ele não admite uma opinião contrária, um caminho diferente, então ele vai sofrer muito, porque ele quer ser Deus, e muitas vezes ele ainda diz assim, mas o que está acontecendo comigo? Por que ninguém faz isso? Porque ele quer ser Deus, ele só impõe. Sabe qual o caminho contrário e muito mais leve? É quando a gente não quer ser Deus, mas a gente quer estar com Deus. Olha a diferença. Quando a gente está com Deus, o que acontece? A gente sabe que a gente não vai poder tudo, mas que na hora da dificuldade, Deus está ao nosso lado e vai nos trazer o remédio necessário. A gente vai ser uma pessoa mais amigável, né? A gente vai ser uma pessoa mais resiliente, com mais paciência, com mais resignação. Aí eu vou voltar. Ah, pronto, falou em resignação, é aquele espírita que tudo tá bom. Não, não tá tudo bom. Mas ele entende que aquela pessoa ficou nervosa por um motivo, ela está num dia pior, ela não conhece. Para que eu vou brigar com ela? Se eu conheço mais, e eu sei que eu estou com Deus,
Então, o que eu vou fazer? Calma, respira, pensa, né? Vai passear, volta, depois conversa. Então, aí ela aceita e ainda nós temos a obrigação de ajudar aquela pessoa de sair daquela zona, porque não basta só reconhecer, a gente tem que fazer. Essa é a grande diferença, não é mesmo? Então, não basta só reconhecer, nós temos que fazer. É como uma pessoa que cai na piscina, no rio, e começa a se debater. Ela não sabe nadar, ela fica nervosa e ela se debate. Quanto mais ela se debate, ela afunda. Esse é o que quer ser Deus. Ele só briga com todo mundo. O outro, ele cai, ele enche o pulmão de ar e fica calmo. Ele boia. Esse é o estar com Deus. Ele sabe que ele não precisa se debater tanto. A ajuda chega, mas com calma. Então, quando a gente percebe que a gente está muito irritado, esbravejando, olha a nossa sintonia, não vamos nos afundar, porque depois que afunda é mais difícil vir, né? Para cima, não é mesmo? Outra coisa que eu queria falar, para não me estender muito, senão nós vamos ficar aqui até 10 horas, gente. Eu queria contar um caso, então, que eu li. Um menino, ele era de uma família que não era espírita, era menino mesmo, uns 10 anos. E ele ele teve uma doença degenerativa e teve que amputar as pernas. Amputou as pernas. Dali uns 2 anos, os médicos chamaram a família e disse: olha, nós vamos ter que amputar os braços. Nossa, imagina, né? Para a família. O menino já não tinha perna, vai amputar os braços. Eles não eram espíritas, mas, né? A dor chegou e foram até o Chico. E aí o Chico, quando soube do caso, teve a conexão lá com o Emmanuel, e aí ele ficou até meio na dúvida. O Emmanuel disse: pode contar para a família o que ele estava mostrando. E aí Chico disse: olha, o que os médicos querem é amputar os braços. Podem amputar, tem que amputar os braços realmente. E eu vou explicar o porquê. Porque nas 10 últimas reencarnações desse espírito, ele se suicidou nas 10 vezes. E ele não pode mais cometer isso. Se ele ficar com esses braços, ele vai se arrastando, ele morava perto de um rio. Ele vai se arrastar e ele vai se jogar no rio. Ele não pode sair dessa com essa dívida novamente. Então, amputem os braços dessa criança pelo bem desse espírito. E aí foi feito, logo uns anos depois ele desencarnou. E aí a gente fica refletindo. Quantas vezes a dor chega para a gente e a gente não sabe por quê, né? Não entende. A gente se revolta, fica se debatendo. Quando a dor chega, tem sempre um porquê. Tem sempre um porquê. E nós não precisamos saber agora. Até bom não saber, né? Porque não fomos tanta maravilha assim, né? Mas a gente tem que, então, estar com Deus, nos fortalecer, para a gente entender, temos condições de passar por esse problema, porque senão Deus não daria essa cruz. Então, vamos passar com mais resignação, com aceitação, praticando a caridade, para a gente ajustar esse espírito, ou nós, ou a nossa família, ou esse outro ente que chegou. Por quê? Porque precisamos nos acertar realmente. E quando a gente faz essa ligação, nós não estamos só ajudando os encarnados. Aliás, a espiritualidade nos coloca que nós estamos ajudando muito mais aos desencarnados, porque eles também precisam da gente para receber esse esclarecimento, essa força, esse amparo.
Então, quando a gente, por exemplo, vê uma sala, né? Não acontece isso, mas às vezes uma sala vazia, tem duas pessoas só para ouvir o evangelho. Tem importância, vamos fazer o evangelho com quantas pessoas tiverem, porque são dois encarnados e deve ter, no mínimo, uns 100 desencarnados. A espiritualidade precisa também da gente para poder ajudar a esses espíritos que ainda têm que vir até nós para receber o esclarecimento. E nós somos o caminho, vamos chamar assim, né? A Silvia colocou até aqui que trabalha com essas pessoas de Covid, que elas se sentem muito sozinhas, é lógico, e sensíveis, e elas agradecem tanto a essas pessoas que estão lá no quarto para perguntar delas, porque é uma forma de atenção, é uma forma de amor. Olha que maravilha! Então, nós vamos poder dizer que esses enfermeiros, principalmente os médicos, aqueles ajudantes que estão falando lá com as pessoas, são o quê? Os porta-vozes de Jesus. Porta-vozes de Jesus. É assim que a gente tem que olhar quando a gente vai estender a mão a alguém. Quantas vezes a gente, no nosso emprego, seja lá qual for, a gente é chamado, fala alguma coisa, a pessoa fala, nossa, como foi bom. Então, fomos porta-vozes da espiritualidade para a gente trazer o quê? A calma, a paz, a serenidade e, principalmente, a fé. Tenhamos fé, nunca estamos sozinhos. Nós, com esse nosso conhecimento, podemos fazer, entre aspas, né, milagres. Milagre não existe, é a falta de conhecimento, mas mudamos muita coisa. Tenhamos fé, tenhamos paciência, resignação. Esse momento que estamos vivendo, eu, particularmente, continuo dizendo que já foi previsto lá atrás, né? Vamos ler. A espiritualidade pode ter certeza que, apesar de estar fazendo todo esse movimento, ela nos deu um remédio suave, porque o que viria seria muito pior, tenhamos total certeza disso. Se tivéssemos uma guerra nuclear, não levaríamos 9 meses. Em 1 minuto, acabou. Nós estamos recebendo da espiritualidade o remédio necessário, por isso que nós temos que ter fé, paciência, oração, pensamentos bons, porque nós iremos passar, mas para um mundo melhor. Com certeza. Colocando em prática essa nossa mediunidade eu vou trocar pelo nosso amor, pela nossa vontade de querer ter um mundo melhor, tá bom? Eu vou ficar por aqui porque o tempo está passando, né? Mas eu espero deixar que a gente termine a noite de hoje com muito mais força, né? Mais tolerância, mas com a certeza de que somos criaturas que temos muito potencial e vamos colocar em prática. Agradeço muito a paciência, o carinho e vamos fazer as nossas preces finais para que todos que estão aqui possam receber a ajuda necessária. Então, vamos mais uma vez nos conectar com o plano maior. Em nome de Jesus, em nome de todos os amigos da espiritualidade que nos deram sustentação, que todos nós possamos sair daqui muito mais fortalecidos, certos e com a nossa fé mais abundante ainda, para querermos transmitir a todos que chegam até nós aquilo que Jesus nos ensinou. Amai ao vosso próximo como a si mesmo. Que tenhamos força, paz, equilíbrio para continuarmos nessa jornada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.